Olá pessoal, sou o professor Drauzio. Eu recebi bastante e-mail pedindo para colocar aulas de C Sharp para iniciantes. Então vou começar a partir de agora a colocar essas aulas de C Sharp. Vou começar com Hello World. Toda vez que uma pessoa começa a programar em C Sharp ou em qualquer linguagem, ela faz uma aplicação console, uma console application, que roda com Hello World, que dá a mensagenzinha lá mundo. Então vou criar essa aplicação Hello World para explicar para vocês o mínimo que tem que ter uma aplicação em C Sharp para rodar. Então vou falar sobre classes, vou falar sobre o método main, vou falar sobre os namespaces e a diretiva using, como é que você coloca ela para usar namespaces no C Sharp. Também vou falar sobre a referência system, que é o namespace principal que você usa para interagir com o sistema operacional. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma solução em branco. Então vamos lá em File, New Project. File, qual que é a tradução de file? Arquivo, novo projeto. Então quero criar um novo projeto. Então ó, nota que ele abriu a janela de novo projeto. Aqui eu vou escolher os templates. Então tem essa aba aqui, templates. E dentro do templates eu tenho algumas as linguagens que eu posso trabalhar no .NET. Então aqui eu vou nessa opção C Sharp, que é a linguagem C Sharp que eu estou mostrando. Então aqui eu já teria algumas, por exemplo, aplicação Windows Forms, console, mas eu não quero nenhuma dessas. Eu quero mostrar desde o início para vocês o básico, como constrói do nada, passo a passo. Então ao invés de eu vir aqui nessas opções, eu vou vir aqui em Visual Studio Solution e vou escolher a solução Blank Solution, ou seja, eu quero criar uma solução do Visual Studio que é uma solução em branco. Vamos colocar um nome para ela aqui embaixo. Eu vou chamar de Hello World Professor Drauzio. Então vou dar esse nome para ela. Notem que aqui do lado ele fala o que é essa solução, olha lá. Ele cria uma solução em branco contendo no projects. Então é uma solução que não tem nenhum projeto. Vou dar o OK. Pessoal, como eu não tenho nenhuma janela aberta, se vocês estiverem assim igual eu, a janela mais importante do Visual Studio, que é a janela que a gente usa o tempo todo, ela fica em visualizar, ó, menu View. Então essa janela vocês vão usar o tempo todo. Solution Explorer, ou seja, o que é Solution? Solução. Explorer, explorar. Explorar a minha solução, ó, viu? Solution Explorer. Ela aparece aqui do lado, tá vendo? Então essa é a janela que você usa o tempo todo para mexer no seu projeto. Então notem aqui que dentro dela já tem uma solution. Ó. Pessoal, o que é solution? O que é a tradução de solution? Solução. E o que quer dizer isso? A Microsoft teve a ideia de toda vez que você tem um problema, eu preciso fazer um programinha para controlar cliente, para controlar vendedor, eu preciso criar um programinha para fazer alguma coisa para resolver um problema meu. Então o que você faz para resolver um problema? Você cria uma solução. Então aqui eu tenho a solução dos meus problemas está aqui. E dentro dela eu vou colocando os projetos, aqui eu vou criando os projetos. Então tá vendo? Eu criei uma solução em branco, agora eu vou adicionar um projeto nela. Se eu aumentar um pouco mais, ó, vendo, a minha solução, que chama Hello World Professor Drauzio, ela tem 0 projetos. Então ela está sem nenhum projeto. Agora vamos adicionar um projeto dentro dela. Então eu quero criar um projetinho para demonstrar o início, o Hello World de C Sharp. Então para adicionar um projeto nela, então ó, só lembrando, se você fechar sem querer a janela, no começo é natural, você fecha e fala, ai meu Deus do céu, eu perdi a janela, e agora? É só vir aqui, ó, View, Solution Explorer. E aqui ela volta a janelinha aparecer. Então como é que eu faço para adicionar um projeto nela? Botão direito em cima da solução, adicionar novo projeto. Clica no botão direito em cima da solução, add, que a tradução é adicionar, new é novo, project é projeto. Então eu quero adicionar um novo projeto. Aí agora, pessoal, você vai escolher qual que é a linguagem que você quer trabalhar, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho aqui as linguagens, ó, Visual C Sharp, Visual Basic, Visual C++. Então vem aqui no Visual C Sharp, clica aqui no cantinho para ele abrir as opções. E aí vamos escolher a opção Windows. Quero adicionar um projeto do tipo Windows. Quais os templates eu vou usar? Então aqui essas são as opções. Tá vendo? Esse primeiro já cria uma aplicação Windows Forms com botões. Esse aqui já cria uma aplicação de console que você já executa. Esse aqui adiciona uma classe. Mas o que eu quero criar com vocês? Eu quero criar um projeto em branco. Vou mostrar para vocês como faz tudo, desde o começo. O que você faz quando você de repente escolhe essa opção aqui ou essa. O que ele coloca para você? Então vamos escolher essa última opção.
Empty project. Projeto empty é vazio, project é projeto. Eu quero criar um projeto vazio que eu vou colocar o que eu quiser dentro dele. Então escolhe essa opção. Aí vamos colocar aqui um nome para ele. Vamos colocar Hello World. Como só vai ter ele mesmo, vamos colocar aqui Hello World, que esse é o nome do projeto. Tá vendo? Aqui é o caminho que ele está salvando. Então, a primeira vez eu salvei dentro de D projetos. Aí eu dei o nome de Hello World, professor Drauzio, ele criou essa pasta lá dentro. Agora esse cara aqui ele vai colocar dentro dessa pasta. Então, Hello World. Aqui no canto tem a comentário, ó, ajuda, o help. Ó, um projeto vazio para criar uma aplicação local. Então ele vai permitir que eu crie uma aplicação dentro dele. E vou dar um OK. Olha lá, então aqui, ó, na minha Solution Explorer, que chama Hello World Professor Drauzio, eu tenho um projeto agora, tá vendo? Esse projeto tá verdinho, quer dizer, está em C#. E aí ele tem aqui esse app-config, toda a aplicação tem esse app-config, que são as configurações, elas vão sendo colocadas aqui dentro, ela tá vazio, só tem algumas linhas que tá falando que como o nosso Visual Studio Express é versão 2012, aqui dentro ele está falando que essa aplicação ela vai estar rodando com Framework versão 4.5. Mas enfim, você não precisa se preocupar com esse arquivo. Aqui é uma pasta de referências que está vazia por enquanto, não tem nada dentro. Então tá vendo, não tem nada, é um projeto completamente vazio, que só tem o arquivo de configuração dele que ele precisa para, conforme a gente for fazendo as coisas, ele vai colocando aqui dentro. Então vamos lá, eu quero colocar uma classe aqui dentro. Então como é que eu adiciono uma classe? Botão direito, adicionar uma classe. Então clica aqui, botão direito, no projeto agora, olhem que eu estou apertando no projeto, add adicionar uma classe. Podemos chamar essa classe de principal. Tá vendo que aqui, ó, notem que ela já veio aqui marcado, ó, Visual C# Itens, já veio marcado aqui, ó, Template Class. Aí ele fala aqui no canto, ó, a definição de uma classe vazia. E aqui embaixo, no name, nós vamos colocar principal e vamos dar um adicionar. Agora o nosso projeto, ele tem essa classezinha, verdinha, que é uma classe. Dentro das referências, ó, ele já adicionou esse namespace aqui que eu vou explicar agora. Então agora nós temos mais dois arquivos no nosso projeto. Então agora eu vou começar a explicação. Então vou fechar aqui esse cantinho, então não tem nada aberto. Então vamos começar por aqui. Eu vou começar explicando a classe, construir ela de novo, apagar ela e construir ela de novo. E aí depois dentro dela eu vou ter que usar esse carinha aqui, eu venho mostrar ele de novo e falo para que ele serve. Então vamos lá, clica duas vezes aqui na classe principal, ó, que é essa classe principal.cs. Clica duas vezes, ela vai abrir aqui. Então vou apagar tudo, ó. Vou vir aqui. Lembrando que aqui embaixo você tem o zoom, tá? Quem quiser mexer com o zoom, ó. Então eu vou aumentar o zoom. Então vou apagar tudo e vou fazer linha por linha explicando o que é o mínimo que uma aplicação precisa em C# para rodar. Bom, primeira coisa, pessoal, a classe. Toda aplicação em C# ela tem que ter no mínimo uma classe ou mais, então ela tem no mínimo uma classe, no nosso caso, por isso que vocês viram que eu adicionei essa classe, então ela tem que ter no mínimo uma, que é essa aqui que vai executar a aplicação, no mínimo uma. Então, uma ou mais classes e outros tipos, outras coisas. Então, o que tem que ter no mínimo uma aplicação para rodar? Uma classe. Então, uma aplicação ela é composta por uma classe ou mais e outras coisas, outros tipos. Então, já criei aqui a minha classe. Notem que esse arquivo aqui, ele é .cs. O que isso significa no .NET? Significa que aqui dentro eu estou programando em C#, ó, a abreviação de C#. Está vendo o iconezinho? Ó? Se fosse VB, Visual Basic, estaria VB, se fosse, enfim, então o finalzinho do nome da classe é a linguagem que você está programando nela. Então vamos lá, como é que eu faço uma classe aqui no .NET? Class, como é que é classe em inglês? É class, olha lá, class é classe em inglês, e aí eu coloco o nome dela na frente. O nome normalmente é o mesmo nome que você colocou aqui, então como eu chamei essa aqui de principal, eu vou chamar aqui também de principal, ó, principal. Abre e fecho. O que esse cara significa? Significa que aqui é o começo e aqui é o fim da classe. Então, o que tiver aqui dentro é o que essa classe vai fazer. Então, declarei uma classe. Lembrando, pessoal, que a classe ela é utilizada para representar as coisas dentro da aplicação, né? Principalmente na parte de orientação a objeto, uma classe ela é utilizada para representar um objeto.
mas eu não vou me aprofundar muito, eu vou ficar mais no básico. Então, primeira coisa que tem que ter uma aplicação, ela tem que ter uma classe. Então, eu crio um arquivo aqui, class, e declaro a classe aqui dentro. A segunda coisa que tem que ter uma aplicação para rodar é um método chamado main. O que é main? Vocês sabem o que é a tradução de main para português? Principal. Então, quer dizer, tem que ter um método principal. O que é esse cara principal? Esse cara aqui, quando eu der o play, quando eu rodar a aplicação, o projeto ele vai vir e vai procurar nas classes que tem aqui dentro se ela encontra esse cara aqui, ó, o método main. Quando ele encontrar, ele sabe que essa classe aqui é a que tem que abrir, a primeira que vai rodar. Então, dentro de um projeto, dentro de uma aplicação, tem que ter um método main que é onde vai começar tudo, é o início de tudo, é onde inicia a sua aplicação a rodar. Então vamos criar aqui, dentro da classe, ó, tem que ter uma classe, dentro dela tem que ter o método main, em pelo menos uma classe para rodar a aplicação. Então vamos escrever aqui, ó, static void main. Essa é a estrutura que tem que ser. E aqui dentro ele pede que eu passe um array de string chamado args. Pronto, pessoal, criei meu método main. Tá vendo? Esse é o método principal. Então o que eu escrevi aqui é o que vai começar a executar a aplicação. Tá? Então a partir de agora a aplicação já funciona. No caso, quando essa aplicação, como eu falei, vai ser uma aplicação console, né? Porque sempre que você começa a programar, você brinca um pouco aqui no console, aprende a fazer as coisas básicas, variáveis e comandos, e while, e for, e aí quando você aprende, você parte para a parte visual e aí você começa a fazer os formulários. Por exemplo, se essa aplicação tivesse formulários, aqui que ela ia chamar o primeiro formulário menu, por exemplo, e aí a partir do menu você chama os outros. Então você chama sempre uma tela, e essa tela abre e aí as outras vão sendo abertas a partir daquela primeira que abriu. Tá? Então o mínimo que tem que ter aplicação é isso. O que tem para o projeto .NET C# é isso. Uma classe e um método main. Vamos executar para ver se o programa vai entender? Então se eu executar agora, ele vai rodar e já vai abrir a janelinha. Como não tem nada ainda, não vai fazer nada, vamos vir aqui no menu Debug. Ó, se eu apertar o F5, tá vendo aqui, ó, Debug. Debug quer dizer rodar, vou debugar, vou executar. Se eu apertar o Start Debugging, que é o F5, que é esse botãozinho verde aqui, ó, vocês vão ver que ela vai compilar, ela vai vir e vai procurar, vai falar assim, ó, aqui dentro tem alguma classe? Opa, achei uma classe aqui, ó, .cs, que dentro dela tem uma class. Aí ela fala assim, opa, dentro dessa class tem um método main? Opa, tem um método main. Achei o que eu precisava, consigo executar a aplicação e vamos começar. É isso que ela vai fazer. Mas como não tem nada aqui dentro, ela vai simplesmente abrir e fechar a janela. Ó, vocês vão ver que vai abrir uma janela preta e fechar lá. Vocês viram? Abriu, fechou. Tá vendo? Então ela não tem nada para fazer, ela abre e fecha. Se você quiser ver a janelinha, você tem essa segunda opção aqui, ó. Você vem aqui no menu Debug. Vamos no começo agora usar mais essa opção. Start com Debugging, Ctrl F5, que ela abre a janelinha e deixa ela paradinha para a gente ver o que ela fez. Tá? Então, se eu vim nessa opção, ó, ela abriu, tá vendo? Não tem nada para ela fazer, ela só abre a janela. Então, quer dizer, já é uma aplicação, já está funcionando. Tá? Então, já tem um programinha começando a ter vida no C#, no Visual Studio e .NET. Então, vamos lá. Para continuar agora, então, eu vou explicar mais um pouco para quê? Para a gente colocar alguma coisa aqui, para a gente ver essa aplicação fazendo alguma coisa. Nesse momento agora, pessoal, nós vamos entender um pouco sobre namespace. No Visual Studio, o namespace ele é feito para agrupar classes. Então essa palavra aqui, ó, vocês vão ver muito, ó, namespace. Namespace. Imagina que na vida real, o que seria um namespace assim, de uma forma fácil de você entender? Quando você tem um monte de documentos na sua casa jogados assim na sua mesa e você quer começar a organizar. Então, por exemplo, você tem um pouco de documento da faculdade, um pouco de documento do trabalho Zolerite e um pouco de documento que você tem em particular, conta de água, luz. E aí você quer organizar esses documentos. O que você faz? Você cria uma pastinha, cola um adesivinho nela lá e fala assim, documentos da faculdade. Aí você vai, cria outra pastinha, então eu criei aqui os documentos da faculdade, aí eu crio outra pastinha de documentos de trabalho, os olerites, e outra pastinha de documentos da casa, conta de água, luz. E aqui dentro você coloca só os documentos da faculdade, de água e luz, e aqui as coisas do trabalho. O namespace ele é como se fosse isso, ele serve para quê? Para você agrupar. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou ter um monte de coisas sobre cliente. Aí eu posso ir lá e criar um namespace, por exemplo, cliente, tudo que for, todas as classes que mexem com cliente, eu coloco dentro do namespace cliente. Ou eu posso criar um namespace chamado, por exemplo, sistema. Aí eu venho aqui
Todas as classes que mexem com o sistema eu coloco aqui dentro. Ou posso ter um namespace chamado, por exemplo, Windows. Então, tudo que mexe com Windows, coloco aqui. Ou um namespace chamado XML nota fiscal. Tudo que for classes que mexem com nota fiscal. Então, é isso. O namespace ele serve para agrupar classes, coisas que têm uma relação, coisas que têm algo em comum. Então, tá vendo essa referência aqui, ó, System? Esse cara aqui, ele é um namespace que ele tem coisas de sistema dentro dele. O que são coisas de sistema? Ele tem as classes dentro dele que a gente vai utilizar para interagir com o sistema operacional, com o Windows. Tá? Então, sempre que a gente precisar conversar com o Windows, pegar um arquivo no Windows, abrir uma pasta no Windows, colar um arquivo no Windows, toda vez que precisar abrir um CD-ROM, fazer alguma ação no Windows, no sistema operacional, esse é o cara que nós vamos usar. Então, ele é o principal que a maioria das aplicações utilizam. Então, normalmente, quando você for criar uma aplicação, 99% das vezes você vai encontrar um carinha desse dentro dela. Como é que eu faço para usar o namespace? Eu venho aqui em cima e falo que eu vou usar esse namespace. O que significa usar? Como é que é a tradução de usar? Using. Using system. Olha lá. E põe aqui em cima. Então, estou falando aqui que agora que essa classezinha aqui embaixo, ó, que está para baixo aqui do using, ela vai usar as coisas que estão aqui dentro. Então, imagine que esse system é uma pastinha. É uma pasta chamada System, e aqui dentro dela tem um monte de classes, um monte de objetos que você pode utilizar que estão prontos, que conversam com o Windows. Então isso aqui é um namespace. Então nesse caso eu estou utilizando um namespace que já existe. E aí eu posso vir na minha aplicação, agora que é o conceito de objetos. Ó, eu sei que aqui dentro tem vários objetos, tem várias classes. Eu vou pegar uma que eu sei que está aqui dentro, que chama console, que ela escreve na janela para mim. Então eu vou falar assim, ó, console. Olha lá, tá vendo? Ó, se eu passar o mouse em cima dela, você vai ver que ela fala assim, ó, a classe é system.console. Então ela está lá dentro daquele cara lá. Ponto write line, escrever uma linha. O que é a tradução de write em inglês, de inglês para português? É escrever. E line é linha. Então eu vou escrever uma linha e aqui eu coloco o texto, ó. Vou colocar aqui, ó, hello world. Olá mundo. Tá vendo? Então, usei o namespace e aí quando eu uso ele aqui em cima, ele deixa eu usar as coisas que estão dentro dele. Se eu não tivesse colocado, tem duas formas de usar o namespace, é importante falar isso. Ou você coloca ele aqui em cima, sempre no começo, antes da primeira classe estar declarada. Ou se você não quiser usar ele aqui em cima, você pode, tá vendo que ficou preto aqui, ó, lá deu erro, ele não achou, ó. Você pode pôr antes, ó. Então você vem aqui e fala system.console. Então eu posso pôr, ó, vou minimizar aqui a minha janela de solução. Para eu minimizar, eu posso clicar nesse pininho do meio, ele vai encostar lá aqui e deixar ela quietinha. Aí, se eu quiser abrir, eu aperto aqui, tá vendo? Então, olha lá, ó. Agora sim, ó, System namespace, ó, esse é um namespace, se eu passar o mouse em cima, ele fala lá, um namespace, quer dizer, a minha pastinha chamada System que tem coisas de sistema dentro dela. Ponto, tem essa classe que ficou azulzinha, se eu passar o mouse em cima lá, ele fala que é uma classe que está dentro do System que chama console. E aí ela tem um método dentro dela que chama escrever linha, lá é escrever linha, e eu passo o texto que eu quero escrever. Tá? Sempre o texto no C# você passa dentro das aspas duplas. Então são as duas formas de usar o namespace. Ou colocar de forma explícita aqui, que você coloca antes da palavra que você está usando, antes da classe que você está usando. Ou você pode pôr de forma declarada aqui em cima, ó, utilizando a palavra using, eu quero usar o system. E aí você vem e aqui embaixo você pode sair utilizando as coisas que estão dentro dele. Então essas são as duas formas de usar o namespace. Se eu rodar agora, pessoal, vocês vão ver que já vai aparecer esse Hello World. Ó. Então vamos lá em Debug, Start com Debugging, né? Que é essa opção aqui, que seria o Ctrl F5, quem quiser ir no Ctrl F5. Olha lá, ele abre a janela para mim. Olha lá, escreveu aqui a palavrinha, ó, Hello World, tá vendo que eu coloquei lá, e parou. Então deu certo a aplicação, ó, isso é uma aplicação, fechou. E aí, pessoal, o namespace também, aqui eu estou usando alguma coisa que existe. Vamos supor que eu quisesse criar um namespace para
guardar essa classe minha aqui, ó. Tudo que eu fizer, né, durante essas aulas eu quero colocar dentro de uma caixinha. Então, imagine que eu estou criando uma caixinha com o nome aqui, ó, Professor Drauzio, e aí todas as classes que eu colocar dentro dela, eu vou colocando aqui. Então, eu posso criar um namespace para essa classe minha. Então, vamos supor, se eu quiser colocar essa classe minha aqui dentro de uma caixa, dentro de um namespace, eu venho aqui antes dela e falo assim, ó, namespace Drauzio, por exemplo, que é o Professor Drauzio. Abro aqui, fecho aqui, e agora essa minha classe é como se ela estivesse dentro daquela caixinha. Então, toda vez que vocês verem aqui, ó, namespace, abriu e fechou, quer dizer que aquilo que você está implementando está sendo guardado dentro de uma caixa que tem esse nome, aqui dentro de um namespace de um lugar que tem esse nome, Professor Drauzio. E aí, se você precisar usar em algum lugar depois, você vai vir aqui, ó, fazer igual ele fez aqui, ó, using Professor Drauzio, e você pode usar o que está aqui dentro em outro lugar sem ser esse lugar que eu estou aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu criasse um outro programa e quisesse usar essas coisas aqui, eu ia no programa, no comecinho dele, colocaria assim, ó, Professor Drauzio. Então aí eu poderia usar as classes que estão dentro do Professor Drauzio. Então essa é a estrutura mínima, pessoal, eu não vou avançar muito. Então o que tem que ter um programa mínimo para rodar? Tem que ter uma classe, número 1, obrigatoriamente tem que ter no mínimo uma classe. Dentro dessa classe tem que ter o método main. Quando você coloca o main, quer dizer que ele se transformou numa aplicação, ele roda, ele abre alguma coisa. E aí, dentro do método main, você escreve o que você quer que executa quando ela abrir. E aí você pode colocar aqui em cima os namespaces, que são os lugares que eles agrupam as classes. Então aqui o system é o principal, que tem toda a parte de sistema que conversa com o sistema operacional. No caso, nós usamos esse console.writeLine para escrever uma linha. E aí você pode, de repente, se quiser também, agrupar criar um namespace para suas classes e você vai e coloca as suas classes dentro desse namespace. Então, no caso, esse cara que está com a palavra namespace é um namespace meu, um grupo, como se eu estivesse criando aqui uma caixinha e colocando dentro dessa caixinha a classe chamada principal, que é essa classe que eu criei aqui dentro, que é a minha classe dessa aula. Vamos executar pela última vez, debug, start debug com Ctrl F5, e aí ele mostra aqui para mim, olha lá, o Hello World e a mensagem embaixo. Pessoal, um simples Hello World, estou iniciando com essa aula, as aulas de C Sharp. Vou falar bastante de C Sharp, vou ensinar o básico, que eu já comecei nas temporadas minhas ensinando o avançado, então vou, em paralelo com as temporadas, eu vou soltando aulas básicas para os alunos iniciantes que estão começando já ter uma referência do C Sharp.